Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. É uma satisfação imensa estar recebendo a todos aqui na Câmara Municipal de São Carlos, comunicando à população que está sendo televisionada pela TV Câmara, Canal 8 da NET, pelo site da Câmara Municipal, que pode ser acessado também pelo computador, pelo celular e também pelo seu tablet. Gostaria de chamar para compor a mesa o Dr. Antônio Donato Neto, que é graduado em Direito pela FADISC, especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito de São Paulo, Damásio de Jesus, mestrado em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas. Também gostaria de convidar para compor a mesa conosco a senhora ou senhorita Ariane Duarte Seleguim, graduada em Direito pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestre em Ciência Pública pela UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. Também, com muita honra, convidar o Dr. Oswaldo Balan Júnior, graduado em Direito da Unesp, mestre em Direito, Mercado e Relações Internacionais pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, autor do livro Estabelecimento Virtual na Sociedade Técnica, a necessária busca da segurança jurídica nas transações comerciais. Também apresentar para os senhores, senhoras, e agradecer também pela participação em todo esse trabalho, o Dr. Fábio de Carvalho Perdiz, que se encontra distribuindo material para vocês, graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos. Comunicar a todos, senhores e senhoras, e a população que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, que apresentando esse corpo jurídico, é com muita satisfação que digo que faz parte da Câmara Municipal de São Carlos. São nossos funcionários e são membros do corpo jurídico da Câmara Municipal. Gostaria de agradecer também a presença do nobre vereador Rodson Magno do Carmo, que inclusive gostaria de tomar a liberdade de convidá-lo para que pudesse compor a mesa aqui conosco. Agradecer também aos funcionários da Câmara, que estão nos ajudando, como sempre, a Ana Lúcia, Rodrigo Venâncio e demais funcionários, a Mariúcha, nossa assessora. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez. Através da realização deste evento, a Câmara Municipal de São Carlos tem como objetivo expor em breve explanação as mudanças que serão introduzidas pela Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como clarificar as possíveis dúvidas e questionamento que surgiram e outros que poderão surgir com o advento da nova lei que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Pretendemos, com este evento, tratar desta nova legislação de forma conjunta. Por isso, convidamos todos os que são diretamente e indiretamente envolvidos pela nova lei, dando uma atenção especial para as entidades, a fim de que possam receber seus recursos com maior segurança, sem quaisquer infortúnios, com a ocorrência de questionamentos nas prestações de contas sobre a nova norma. Para tanto, e com o fim de viabilizar o presente encontro, solicitamos a nossa Procuradoria Legislativa e também a Diretoria Legislativa que elaborassem esta apresentação, bem como com a confecção de material de apoio, para que juntos possamos trocar conhecimento, fomentar ideias e discutir dificuldades e possíveis soluções frente ao novo dogma. As apresentações estarão a cargo do Dr. Neto Donato, diretor do Legislativo, da senhora Ariane Seleguim, analista do nosso Legislativo, e do
Dr. Oswaldo Abalan, que nós já mencionamos aqui. Além disso, gostaria de lembrá-los que este não será o único evento que ocorrerá nesta casa. Então, nós estamos aqui abrindo uma parceria para que nós possamos seguir junto e que não paire nesta caminhada nenhuma dúvida, para que tenhamos êxito em tudo aquilo que vocês possam buscar através de recurso para continuar esse trabalho brilhante que vocês prestam na nossa sociedade, que tem sido tremendo parceiro para o Poder Executivo. Em verdade, pretendemos promover continuamente eventos como este e pedimos a colaboração de todos para que possam ofertar sugestões de temas que entendam ser de grande relevância tratarmos em encontros futuros. Assim, ao final do nosso evento, peço, por gentileza, que preencha o formulário de avaliação que lhes foi entregue, vez que de suma importância é a vossa opinião. Na verdade, nós queremos ajudá-los a sair de uma escuridão que muitas vezes vocês se sentem nas dificuldades de estar fazendo até as suas prestações de conta. Nós lutamos muito aqui para que os recursos cheguem às entidades, às vezes o poder público também destinam, mas encontramos morosidade no processo e às vezes dificuldade até em alguma documentação. Então, o Poder Legislativo, nós estamos colocando à disposição todo o nosso corpo jurídico para que não tenhamos mais no futuro essa dificuldade que vocês encontram. Então, gostaria de passar a palavra para o doutor Neto Donato, para que ele pudesse dar início a esta palestra. Alô? Se senhores ou senhoras também quiserem ocupar esse espaço aqui, também está autorizado para que vocês também possam acompanhar mais de perto. Então, com a palavra, doutor Neto Donato. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui para compartilhar um pouco dos nossos estudos com vocês, com a população de São Carlos. Agradeço também em especial o presidente da Câmara, o vereador Lucão Fernandes, pela possibilidade que ele tem dado para os funcionários da Câmara poder se aprofundar em alguns assuntos que sejam úteis para a população. E isso é muito gratificante para nós. Obrigado, presidente. Vereador Rodson, também aqui presente. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Isso eu acho que só para eu ter uma noção, quantos de vocês fazem parte de entidade? Acho que a maioria quase que absoluta aqui. Então tá bom, é muito bom. Algumas coisas certamente vocês já viram. Só que por ser uma palestra aberta até pelo meio televisivo, nós vamos ter que abordar algumas coisas gerais, tá? E que possa ser um pouco repetitivo para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender um pouco mais sobre isso, como nós aprendemos estudando essa matéria. Em primeiro lugar, eu gostaria de passar para vocês aqui, nós vamos falar sobre o histórico, a personalidade jurídica dessas entidades, procedimento da nova lei, as vedações de contratação, fiscalização, prestação de contas, improbidade e conclusão. É claro que nós não vamos conseguir abordar tudo da maneira que talvez vocês queiram receber, mas essas dúvidas vocês podem encaminhar as perguntas para o Dr. Fábio, tá? que está aqui ao lado, e sendo possível, nós vamos responder hoje ou após esta palestra, certo? Vamos lá, origem do terceiro setor. Aqui muitos
e podem pensar que isso é uma coisa nova na sociedade, né? Só que a gente, estudando, a gente vê que não é assim, que faz um tempinho já que existe esse terceiro setor. É claro que não com esse nome, mas até uma explicação básica, por que terceiro setor? Nós temos aqui na sociedade três setores, vamos dizer assim. O primeiro setor, que é o Estado. Tá? O segundo setor, o mercado, de livre comércio, as empresas. E o terceiro setor, que seria essas entidades que não têm fins lucrativos. O primeiro setor, que é o Estado, ele trabalha com o quê? Para os serviços públicos. Ele pode até, ocasionalmente, delegar essa função a outros. Mas quem é o responsável por isso é o poder público, é o Estado, é o primeiro setor. Já no terceiro setor, vocês trabalham com coisas que são de interesse público. Parece que é a mesma coisa, mas se a gente for ver na questão técnica das palavras, a gente percebe a diferença. Tá? Então, vocês trabalham com algo que é de interesse público, e de muito interesse público, de muita relevância. Aqui, na origem do terceiro setor, vai lá para o século XII, o século XIV. Desde a antiguidade, nós temos o terceiro setor. É claro que na forma diferente, não todos registrados no cartório, é uma maneira diferente, mas a gente consegue perceber esse trabalho desde lá de trás. Em Portugal, por exemplo, em 1498, a primeira Santa Casa da Misericórdia foi fundada neste país. E no Brasil, vem desde o período colonial. Tá? Logo em 1500, no descobrimento, passando um pouco para frente, já foi instalada a primeira Santa Casa de Misericórdia lá no Nordeste do nosso país. Então, nós vemos que o terceiro setor ele vem de longa data. Aqui, eu trago para vocês a evolução. Os números estão um pouco pequenos, mas nós podemos perceber aqui, 290 mil. Esse é um dado do IBGE, mas de 2010. A gente percebe, nesse quadro, que aqui, até 1970, nós tínhamos apenas 9.500 entidades. Tá? Registradas formalmente. Esse número ele vai crescendo, chegando ao seu ápice na década de 90, com 90 mil entidades que foram criadas, mais de 90 mil entidades. Isso por quê? Porque a legislação ela foi melhorando, a situação do Brasil, o Estado brasileiro foi dando os olhos, olhando de uma melhor maneira para as entidades do terceiro setor. E depois, a gente percebe que esse número tem aumentado. De 2001 a 2005, só em 5 anos, 60 mil entidades foram cadastradas. E a média, na sequência, é de 12 a 13 mil entidades por ano que são cadastradas. E quanto disso a gente tem no Brasil hoje? São mais de 300 mil entidades, tá, do terceiro setor. E divididas por região aqui. No Sudeste, praticamente 50%, né? 44% das entidades estão no Sudeste. O Sul, 22% e no Nordeste, 23%. Tá? Aí depois nós temos o Norte e o Centro-Oeste com um número menor de entidades. No estado de São Paulo, 68 mil entidades. Isso eu estou falando para vocês terem uma noção do contexto onde que a gente vive, o porquê dessa nova lei, o porquê que foi necessário instituir um marco regulatório. Em São Carlos, 400 entidades. Só que com convênio, que já passaram, tiveram convênios com a prefeitura ou têm atualmente, apenas 120. Tá? Aproximadamente, é claro que esse número, até uma das críticas das entidades na formação dessa lei, foi que a gente não tem muito padrão, a gente não sabe como que está, não tem um sistema que consegue quantificar de maneira exata o número de entidades. Então, essa nova lei também vai servir para isso. E isso dados do site participa.br, que é um site do governo federal.
Aqui em São Carlos, ano 2009 a 2014, essa coluna azul se refere aos convênios, tá? E a coluna vermelha ao número de aditamentos que foram feitos. Nós temos uma média aqui de 130 convênios por ano, desde 2009. E de aditamento, em torno de 60 aditamentos por ano. O que significa o aditamento, para quem não sabe? Você realiza um convênio e no meio do convênio é necessário acertar algum detalhe no plano de trabalho ou você recebe mais verba. Então, você faz como se fosse um novo convênio e ele adita, ele se une com aquele convênio principal. Tá? Valores. Quanto que tem de valores para o terceiro setor? Eu peguei só de 2013 e 2014. Mais de 20 milhões esses 2 anos destinado para o terceiro setor. É muito dinheiro, gente. E aqui não é terceiro setor de outras cidades, não. São vocês aqui. Vocês receberam mais de 20 milhões de reais nesses últimos 2 anos. Isso mostra a importância que vocês têm para a sociedade de São Carlos e para a sociedade em geral. Mas por que eles quiseram e pediram uma nova lei? Não sei quantos se lembram, mas ali no começo dos anos 2000, houve um problema sério lá, alguns escândalos, com uma ou outra entidade, mas no fim generalizaram todas as entidades do terceiro setor. E as entidades, como as de vocês, de maneira honesta, elas foram procurar o Legislativo, o nosso Congresso Nacional, para pedir alguma providência tem que ser tomada. Porque não pode, porque uma errou, prejudicar todas as outras, certo? Então, na época, o senador Aloysio Nunes, ele fez o projeto de lei, tá? Houve um substitutivo pelo senador Hollenberg, que hoje é o governador do Distrito Federal, e desse projeto de lei foi a presidente Dilma sancionou agora em 2014, certo? Mas para isso, para vocês perceberem como era uma coisa importante, que as entidades estavam em cima, solicitando ajuda, clamando até para uma providência, eles tiveram um compromisso com os candidatos que estavam disputando a eleição em 2010, com a atual presidente Dilma e com o senador José Serra. Tá? Eles conversaram e falaram, olha, se nós formos eleitos, nós iremos aplicar esse marco e fazer sair do papel. E foi o que aconteceu. A presidente Dilma, ela cumpriu com o acordo, com o compromisso dela, fez uma união aqui com o governo federal e a sociedade civil. Então, nós temos a Secretaria-Geral da Presidência da República, e que são pessoas maravilhosas para tratar com a gente tem contato direto com eles lá, a doutora Laís, que foi quem coordenou essa lei, ela sempre está disponível para dúvidas, para perguntas, eles sempre nos atendem muito bem, e tenho certeza que se vocês precisarem de alguma coisa também, eles irão atender. E aqui você vê a Casa Civil, a Controladoria Geral da União, a Advocacia, Ministério da Justiça, Planejamento e Ministério da Fazenda. E essa ONG, a BONG, ela que foi a líder e junto com essas outras entidades aqui, participaram da elaboração desse marco. E o que aconteceu? Foram reuniões com o Ministério e gestores públicos, mais de 250 gestores públicos foram ouvidos para a elaboração dessa lei. Tá? E isso demonstra uma construção democrática e participativa do novo marco regulatório. Agora, um pouquinho para vocês, depois de todas essas reuniões, qual foi o diagnóstico que eles tiveram, os problemas que eles localizaram? Bom, ausência de lei específica. E aqui tem alguns advogados que eu estou vendo, até um professor meu, o professor Leniro, agradeço a presença. Eles sabem que como é difícil você trabalhar de um assunto tão grande, um universo de hoje,
eu vou estimar 350 mil entidades a 400, com um parágrafo na lei de licitações. Onde estava prevista a questão do convênios? Ela está prevista na 8666 de 93, que fala sobre licitações, no seu artigo 116. E esse artigo, ele regulava de maneira bem simples, regula até hoje, né, e vai regular até entrar em vigor essa próxima lei, a relação de entidades e o poder público. Tá? Isso ocasionava o quê? Interpretações distintas, analogias indevidas com os entes federados, era muita bagunça, porque ninguém sabia ao certo o que iria acontecer. O pouco controle dos resultados, não sabia se tinha eficiência ou não o trabalho que vocês estavam efetuando, e um problema enorme na prestação de contas. Nós sabemos que não é só a lei o artigo 116 da lei de licitações que disciplinava isso, porque ela tinha a LDO, que ela é feita, a lei de diretrizes orçamentárias, ela é votada e encaminhada para a Câmara todo ano. E qual é o problema de você ditar regras numa lei que todo ano tem mudanças? Todo ano você vai ter uma mudança na regulamentação. O que acontece? Um ano, e isso eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês já participaram, já tiveram esse problema. Puxa, mas não precisava da certidão trabalhista para liberar um convênio. Ah, mas nesse ano está na LDO. Aí você inclui a certidão trabalhista nos seus documentos. Chega no outro ano, fala, não precisa mais da trabalhista, mas precisa da Justiça Federal. Aí você vai lá, tem que correr de novo para pegar os documentos. Então, você não tinha essa segurança jurídica. Você tinha uma instabilidade nessa parte. A insegurança institucional aí, que eles analisaram. Ausência de dados sistematizados, que é o que eu falei para vocês. Nós não sabemos nem ao certo quantas entidades tem. Pouca capacitação. E aí que eu elogio mais uma vez o presidente Lucão pela possibilidade de nós podemos estar aqui conversando, porque nessa palestra não é só vocês que aprendem, a gente também tem aprendido muito. Planejamento suficiente. Então, as pessoas não conseguem, e aí não é por má fé, mas às vezes não tem a possibilidade de planejar. Hoje, a instituição, ela deixou de ser algo que você fica dentro da sua casa e sozinho. Você precisa, embora seja uma coisa solidária, mas ter um profissional da área cuidando, você precisa ter planejamento para isso. E depois, as dificuldades, eu não sei quantos de vocês aqui lidam com o SICONV, que é o sistema do governo federal, que isso a prefeitura diariamente trabalha com isso, é mais do órgão do Estado, do órgão público, mas em alguns casos vocês também podem ingressar no SICONV. E isso é uma dificuldade muito grande. O objetivo dessa nova lei, então, resumindo, segurança jurídica, valorização das entidades, transparência na aplicação de recursos e efetividade nas parcerias. Essa nova lei não veio, como alguns dizem, prejudicar a entidade. Essa nova lei veio para ajudar, para dar a importância devida a cada entidade. E eu vou falar um pouco agora sobre a personalidade jurídica. O que acontece? Às vezes as pessoas vêm perguntar, Neto, como que a gente faz para abrir uma OCIP? E uma OS, como que a gente faz? Gente, é uma boa oportunidade para a gente esclarecer. Não existe a entidade que é OCIP. Isso é uma qualificação, vocês vão ver para frente. O que existe são dois modelos. A personalidade jurídica são dois. Fundação de direito privado e associação. São esses dois modelos. O que acontece? OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A lei que regulamenta 9.790. Isso é uma qualificação. Veja só, eu pego aqui a doutora Ariane. Ela é advogada formada, certo? Mas ela quis fazer um curso para ser professora. Ela precisava de uma qualificação para ela poder ser professora. O que ela fez? Ela fez o mestrado, certo? Uma associação e uma fundação,
ela tem a vontade de se qualificar para determinado item. Aí a gente precisa ver se é melhor ser organização social, ou MOCIP, ou só de utilidade pública. Aí depende de cada associação, não é de uma maneira, falar, vamos abrir OCIP porque é mais bonito. Não, não é assim. Então, você vai entregar no Ministério da Justiça alguns documentos que eles pedem, e se você comprovar aqueles documentos, você vai ter a qualificação, a sua associação vai ter a qualificação de OCIP. E isso é uma qualificação que ela recebe. Então, mas por que esse daqui chama Instituto São José? Ou é Associação de Pais e Amigos? Juridicamente, a personalidade jurídica é tudo a mesma coisa. O que significa? Associação. Sendo que tem a possibilidade de ser fundação também. E fundação privada, não fundação pública. Tá? Então a gente tem a OCIP, tem a organização social, que é a OAS, que a gente tem um exemplo aqui do nosso Hospital Escola. Nós temos também SEBAS, que é o Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Pode na área, essa qualificação na área de saúde, educação e assistência social. Então são essas três, as entidades que trabalham com essas áreas, ela pode adquirir, pode tentar conquistar essa qualificação. E por fim, a utilidade pública. E aqui eu vou dar um exemplo da utilidade pública municipal, da Lei 13.781, de 2006, que, o Lineu está aqui, que é de autoria até do vereador Lineu, essa lei, que prevê os documentos necessários para você ter a utilidade pública municipal. Certo? Então, ali, esse título de OCIP, praticamente é igual. A gente pode fazer um paralelo com essa lei de utilidade pública. O que eu preciso de documento? Preciso de estatuto, preciso de ata. Você trazendo isso daqui para algum vereador, ele fez a propositura, vocês vão adquirir a utilidade pública. Não tem como a gente negar, porque vocês têm a documentação adequada. Agora eu queria falar um pouquinho, para quem está iniciando nisso, ou tem vontade de criar uma associação, uma entidade. Tá? Um pouco sobre a fundação. O nosso Código Civil, no artigo 62, fala o seguinte: para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Veja só, a fundação, ela é diferente, aonde que tem a diferença dela com a associação? A fundação precisa de bem material. Tá? Então você vai formar, olha, vou dar um exemplo de uma fundação que a gente tem aqui em São Carlos, Fundação Emílio Manzano. O senhor Emílio Manzano, na época, ele destinou um imóvel dele para ajudar com uma fundação. Ele deu o imóvel e alguns bens, e essa fundação ajuda. Faz uma questão de assistência social, entidades, ela ajuda até mesmo associações. Então, ela tem essa possibilidade. Por quê? É uma fundação. Na questão das entidades, das associações, o que precisa ser feito? A associação, ela, como o próprio nome diz, uma associação de pessoas. Tá? Aí você não precisa de bem nenhum. Qualquer pessoa pode abrir. E nós temos uma reunião com pessoas, isso que é o ideal sempre se fazer quando quer criar uma associação. Elaboração do estatuto social, a ata de reunião da fundação, com aprovação do estatuto, certo? Depois um registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas e registros na Receita Federal, e assim vai. Claro que tem mais, é só para vocês terem uma noção de alguns documentos e alguns passos que são necessários. Gente, aqui eu abordei sobre o histórico e a personalidade jurídica das entidades. E agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Ariane, que ela vai falar sobre os procedimentos da nova lei. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente Lucão, realmente é uma experiência engrandecedora, a gente aprende muito, com uma coisa que a gente vai ter que trabalhar logo menos. E também pedir desculpa pela voz, porque esse clima louco de São Carlos eu fiquei meio gripada bem hoje. Enfim.
Eu vou falar com vocês sobre uma coisa que, se a gente não conseguir levar de um jeito legal e tentar desapegar um pouco da técnica, fica muito chato e entediante, porque a lei que estabelece o procedimento, ela é bem técnica, especifica tudo muito detalhadamente. Então, o que eu vou tentar fazer com vocês é estruturar a lei, dar uma destrinchada nela e mostrar as diferenças de como é agora e como vai ser quando a lei ficar vigente. Então, a gente tem que ver o que muda para as entidades. A nova forma de obtenção de repasses. Como que funciona agora? As entidades vão até a prefeitura, vai lá no departamento de convênios, com o plano de trabalho, todos aqueles documentos que se juntam normalmente. Aí a prefeitura faz a avaliação se estão todos os documentos juntados. E, se tiver, eles fazem o projeto de lei para conceder a subvenção. O projeto de lei vem aqui para a Câmara, os vereadores votam. Se aprovado, a concessão da subvenção é feita, o repasse é feito, as entidades executam o trabalho e depois tem a prestação de contas. Em regra geral, é mais ou menos isso. E agora, como que vai funcionar? Esse repasse ele vai existir agora de duas formas, ou com o termo de colaboração, ou com o termo de fomento. Isso é o fim dos convênios. Não vai mais existir convênio como entidade e poder público com essa nova lei. O que vem agora são as parcerias. Essas parcerias entram exatamente no lugar do convênio, mais ou menos a mesma coisa. É o poder público com o repasse de verbas para ajudar as entidades em atividades de interesse público e social. Aí, essa parte, a lei coloca o que precisa ter nos estatutos das sociedades, das associações, para que se possa fazer esse repasse. E, assim, nada de muito novo. É tudo mais ou menos o que vocês já estão acostumados. A única coisa é que agora ele está na lei positivada, como o doutor Neto falou. Antes era coisa muito esparsa, tinha muitos documentos que eram pedidos pelos tribunais de contas, e os tribunais de contas, cada estado tem o seu posicionamento. Então, agora eles colocaram essas exigências na lei e, assim, não tem mais dúvida. Então, no estatuto das associações, tem que ter os objetivos dela, e os objetivos têm que ser voltados para assistência social e de interesse público relevante. Tem que ter um conselho ou um órgão fiscal equivalente que serve para analisar as contas, as contratações, as compras da entidade. E essas normas do Conselho Fiscal elas têm que estar de acordo com as regras da Prefeitura. A previsão de dissolução da entidade. Tem que estar no estatuto que se a entidade se houver a dissolução da sociedade, esse patrimônio ele tem que ir para uma outra entidade com o mesmo fim ou finalidade parecida. Isso tem que estar expressamente no estatuto. E tem no estatuto as normas de prestação de contas, a periodicidade, quem que vai fazer, exatamente especificar as funções da diretoria, esse tipo de coisa. Aí, isso não, na lei não está escrito que isso tem que estar no estatuto, mas que as entidades têm que ter para poder realizar uma parceria com o poder público. Prova da propriedade ou posse do imóvel. Quando o objeto da entidade tiver que ter um imóvel, por exemplo, abrigo de crianças, de idosos, de cachorros, aí tem que ter a comprovação da posse ou propriedade do imóvel. Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e de contribuições da dívida ativa. Acho que, como a maior parte daqui tem entidade, acho que vocês têm esse praxe. A cópia do estatuto registrado, com as eventuais alterações, isso também já se cobra. Um documento comprovando as condições materiais da entidade, até desses prédios, ou então de computador, de qualquer estrutura que precisa para realmente efetivar o objetivo da entidade, precisa ser comprovado mediante documento. E cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, que também já se pede.
Regulamento de compras e contratações aprovado pela administração pública. É uma coisa que desculpa, eu teria que ter falado no começo. Como essa lei é uma lei federal, ela vai depender muito do regulamento, mediante decreto, que vai ser feito pela prefeitura. Lá eles vão poder colocar mais exigências, só não pode tirar, mas pode colocar mais exigências, mais documentos, pedir mais coisas. E essa parte do regulamento de compras, eles vão colocar em tópico certinho nesse decreto. Como que vai poder fazer a compra, porque não vai mais poder usar a lei de licitação, que era o que a gente usava antes. Comprovante de endereço de acordo com o CNPJ e relação nominal dos dirigentes da entidade com endereço, número, RG e CPF. Isso também já é de praxe. Então, o que nós temos? A parceria, que vai ser realizada mediante termo de fomento ou termo de colaboração. O termo de fomento, o plano de trabalho é proposto pelas organizações da sociedade civil. Por isso que ele chama termo de fomento. É o poder público fomentando as atividades de interesse público feitas pelos particulares. E o termo de colaboração, que é quando o plano de trabalho é proposto pela administração pública. Quando pode ser, isso está na lei também, pode ser secretarias, pode ser administração, ele vê uma falha, vê que não consegue atender determinado setor, o poder público vai e fala, eu preciso de ajuda aqui, e chama as entidades para participar e desenvolver essa atividade com ele. Então, a diferença entre os termos é quem propõe o plano de trabalho. E a semelhança é a necessidade do plano de trabalho. Então, nós vamos estudar o plano de trabalho agora. O que deve constar no plano de trabalho? Também não muda muito do que a gente tem hoje. Como eu disse, é uma lei federal, depois vai ter o decreto que vai regulamentar com mais pormenores, né? Então, a gente espera que tenha mais coisas aplicáveis às entidades de São Carlos. Mas, por enquanto, o que a gente tem que ter um diagnóstico da realidade. Como está aquele problema e o que você vai aprimorar. E colocando meta. Eu pretendo atender tantas crianças que estão nessa situação. A meta tem que ser com um quantitativo e indicativo. Então, eu pretendo atender tantas crianças, eu pretendo melhorar esse aspecto com essa quantidade de coisas. E assim sucessivamente. Metas quantitativas e mensuráveis que se pretende realizar, que acabei de falar. O prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas. Também não adianta só colocar meta, a gente tem que colocar prazo, isso para tudo na vida, senão não sai. Definição dos indicadores utilizados para aferição do cumprimento das metas. Como o Dr. Neto falou, essa lei ela veio muito para solucionar uma situação que estava muito desconfortável, das entidades ficarem inseguras e o poder público inseguro, e, no fim, toda a sociedade, porque não sabia se podia contar ou não com aquilo. Então, essa lei ela bate muito nessa tecla de indicadores e de cumprimento de metas. Então, quando vocês forem fazer efetivamente o plano de trabalho das entidades, procurar colocar um tópico só com os indicadores que vocês escolheram. Isso vai facilitar muito para fazer a parceria. A compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias de mesma natureza. É o que a gente tinha que a gente tem na lei agora, quando a gente fala, mas isso fica a cargo da administração, da prefeitura no momento, que é por que vale a pena fazer esse trabalho com a entidade, ao invés da própria prefeitura fazer. Então, ir atrás do profissional que faria aquele serviço, ver quanto ficaria e por que ficaria mais vantajoso fazer pela entidade. É como se fosse vender o trabalho da entidade, explicando por que é mais vantajoso economicamente para a administração pública. A compatibilidade com... desculpa. Aí tem que ter o plano de aplicação dos recursos, a estimativa dos valores para pagamentos de encargos previdenciários e trabalhistas. Isso também a gente já tem, mas agora eles colocaram bem... Valores a serem repassados, um cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico. Então, junto com aquelas metas, com aqueles indicadores, o certo e o modelo que eles colocam na lei, inclusive, é fazer uma tabela com
a meta, o indicador e quanto precisa para chegar naquele resultado. Os valores a serem repassados, que é o cronograma de desembolso, a gente também tem isso já na lei. Prazos de análise para prestação de contas para a administração pública. Também a gente usava outra lei, e agora acredito que isso vai ser plenamente regulamentado e sanado no decreto. E o modo periodicidade da prestação de contas, que também vai entrar muito nesse decreto que vai regulamentar. Então, temos o termo de colaboração, que o plano de trabalho é proposto pela administração pública, e o termo de fomento, que o trabalho é proposto pelas organizações sociais da sociedade civil. E também pode ser pelos movimentos sociais ou por cidadão. Qualquer cidadão pode chegar lá na prefeitura e falar, ó, aqui a gente tem um problema, tem uma falha, gostaria que as crianças daqui fossem atendidas, então ele vai fazer esse procedimento de manifestação de interesse social, que é uma coisa nova, não tem na lei vigente, e depois ele passa para o chamamento público. Mas agora nós vamos só conceituar cada um para não ficar nenhuma dúvida. O termo de colaboração deve ser adotado em caso de transferências voluntárias de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos pela administração pública. O termo de fomento, que deve ser adotado pela administração pública em caso de transferências voluntárias de recursos para a consecução de planos de trabalho propostos pela organização da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos. Gente, isso eu coloquei porque é o jeito que está na lei, e eu sei que é chato essa redação, mas é para vocês terem acesso a ela. Aí a gente chega no que agora interessa, porque é o jeito que vocês vão conseguir ter acesso a fazer essa proposta para a prefeitura, que é o procedimento de manifestação de interesse social. Ele é exatamente um instrumento. A entidade usa ele como instrumento para conseguir voz, espaço na administração e colocar a proposta do seu trabalho na prefeitura. Ele depende do preenchimento de requisitos, que a gente já vai ver os requisitos lá daqui a pouco, mas antes eu tenho que falar que esse procedimento ele não vincula a administração. A entidade vai lá, fala a proposta, a administração ela vai fazer uma análise, mas ela pode simplesmente não fazer o chamamento público e não levar à frente esse trabalho. Esses são os requisitos para fazer essa manifestação de interesse social. É a indicação do subscritor da proposta, a indicação do interesse público envolvido. Então, a entidade que faz a proposta coloca lá o seu nome, coloca o interesse público, educação, saúde, e especifica educação para crianças, atendimento, essas coisas, especificado. E o diagnóstico da realidade, que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver. E, se possível, indicando a viabilidade de custos, benefícios e dos prazos da execução da ação pretendida. Nessa parte, eu posso até dar uma antecipada, porque mesmo que a gente tenha essa legislação federal, ainda depende do decreto. Mas, geralmente, quando a lei federal fala, se possível, o Tribunal de Contas depois cobra. Então, provavelmente, isso daí vai ter que entrar nos planos de trabalho, nessa manifestação. Desculpa. Desculpa, gente. Aí, preenchidos esses requisitos, faz lá o papel com os requisitos que eu coloquei no slide anterior. A prefeitura vai publicar na página dela na internet a proposta feita pela entidade. É uma obrigação que essa lei nova traz de muita transparência com relação às propostas da entidade, às atividades executadas, tudo. Nesse âmbito da manifestação do interesse social, a prefeitura vai se comprometer, porque a lei já previu, que ela vai publicar todas as manifestações, vai ter na página lá um link, todas as manifestações que foram feitas. Aí, com as manifestações publicadas, a sociedade vai ser ouvida. Isso está na lei desse jeito aberto, então a gente não tem muita noção de como eles vão efetivar e implementar isso. Mas, como a garantia da sociedade ser ouvida está na lei, isso pode ser cobrado do poder público. A verificação da conveniência e a oportunidade da proposta, que é o que eu estava falando antes, a prefeitura
o Poder Executivo vai avaliar se a proposta é boa, se está precisando, se não está, e daí, se ela achar viável e que está precisando, ela vai fazer isso numa decisão fundamentada, e aí ela vai fazer o chamamento público. E aí a gente volta no mesmo passo, porque tanto o termo de colaboração como o termo de fomento, eles vão ter que chegar no chamamento público e vão ter que acontecer por ele. O chamamento público nada mais é do que um método de seleção. Como que a prefeitura vai escolher qual entidade vai fazer determinada tarefa, qual não vai, qual vai fazer a tarefa em determinada área, que essa lei nova traz esse aspecto de divisão de entidades por área. E aí, para isso, para fazer essa seleção, a prefeitura vai ter que observar os seguintes critérios e indicadores que estão na lei. E, mais uma vez, eu ressalto, está em aberto assim na lei federal, depois isso vai ser pormenorizado no decreto. Os objetos, os objetos que ela pretende, as metas, os métodos, os custos, o plano de trabalho e os indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação dos resultados. É mais ou menos o que eu já expliquei, cada item desses eu já expliquei quando eu falei do plano de trabalho. Mas, quando o chamamento público é feito, isso tem que estar colocado no instrumento que é o chamamento. O instrumento, então, para fazer esse chamamento público é um edital, que é um edital é um edital como todos aqueles que a gente está acostumado, mas nesse tem as seguintes especificações. Vai ter que ter a programação orçamentária, que aí é a parte que a administração pública vai ter que mostrar para a gente como é que está o orçamento, para poder ponderar sobre a viabilidade ou não da parceria com a entidade. O tipo de parceria, se é fomento ou se é colaboração. O objeto da parceria, que é a atividade que vai ser executada. As datas, os prazos e as condições, o local e a forma de apresentação das propostas. Tudo, o edital não pode deixar passar nada, tem que falar. Dia tal, vou recolher as propostas. Todas as propostas vão ser analisadas no dia tal, pela comissão tal. Tudo é muito público e não pode ser... Se isso não tiver público desse jeito, vocês têm todo o direito de ir até lá e até pedir anulação do procedimento. As datas e os critérios objetivos. A metodologia de pontuação e o peso atribuído para cada critério. Já no edital, no chamamento público, o Poder Executivo ele vai ter que falar qual é o peso para cada coisa. Na hora de escolher duas entidades, por que uma ficaria melhor colocada que a outra? Por que uma seria escolhida em detrimento da outra? Isso tem que ser pontuado. 2 pontos para a entidade que prestar contas no prazo. E assim sucessivamente. Eu usei um exemplo infeliz porque não ia poder, mas... de acordo com as atividades a serem prestadas. O valor para a realização do objeto. E ainda, com previsão no edital, o edital vai cobrar de vocês, das entidades. No mínimo 3 anos de existência, comprovados por CNPJ, isso já tem, e era uma decisão do Tribunal de Contas. A capacidade técnica e operacional, experiência prévia na realização do objeto ou de natureza semelhante. Então, tem que ter a existência comprovada, mas tem que ter a prestação da atividade já na área que vocês pretendem ter a parceria. E aí, o que não pode ter no edital, que é coisas que prejudiquem a competitividade. Isso é muito importante, porque se alguma coisa dessas estiver no edital, você pode anular o chamamento público inteiro e pedir que se faça outro. Qualquer coisa que prejudique. Você vê que está com algum viés para algum tipo de entidade ou para algum tipo de atividade que dá para ver que é pré-determinado, só ir lá na prefeitura ou procurar os outros meios, mas isso é passível de anulação, porque não pode prejudicar a competitividade. A lei traz um instituto novo, que ela traz agora, em regra geral, eu não sei como isso vai ser aplicado, nós vamos descobrir todos juntos quando a lei entrar em vigência, que é a atuação em rede. A atuação em rede nada mais é do que uma entidade grande celebra a parceria com o poder público. E nessa parceria, que vai ser por termo de colaboração ou termo de fomento, vai estar prevista a execução de trabalhos por pequenas entidades. Aí seria o grande projeto, que abarcariam pequenos projetos.
São iniciativas agregadoras, agrega-se no plano de trabalho pequenos projetos a serem executados por outras organizações, e sempre a responsabilidade ela é toda da associação que celebrou a parceria. As executantes elas têm que prestar esclarecimentos para a grande, mas a grande que é a responsável mesmo pela parceria. E aí o que precisa para essa atuação em rede? Para a organização grande que vai celebrar a parceria, mais de 5 anos de inscrição no CNPJ e mais de 3 anos de experiência de atuação em rede. Então, já dá para ver que quem tiver pensar e conseguir pensar em como implantar isso efetivamente, já tem que começar a fazer, porque quando a lei entrar em vigência, vai precisar de 3 anos de experiência dessa atuação em rede das entidades para poder ter essa parceria assim, dessa forma. Capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar. Ela tem que, como ela é responsável pela parceria no todo, ela tem que se colocar nessa posição, orientar, cobrar, fiscalizar as execuções dos pequenos parceiros. E para as organizações da sociedade civil executantes, que são as pequenas, ela só vai precisar de regularidade jurídica e fiscal. Isso também está assim, regularidade jurídica e fiscal na lei. Quando o decreto regulamentar, ele vai falar regularidade jurídica comprovada pelo documento tal, e assim sucessivamente. A atuação em rede, então, ela tem que ser autorizada no edital. Não pode depois propor. Não pode começar uma parceria e depois fazer ela em rede. Ela já tem que estar no edital. E ela tem que estar prevista no plano de trabalho. No plano de trabalho, com todas aquelas especificações que eu falei, além daquilo, tem que colocar que vai ter a parceria com as pequenas entidades e o que cada uma vai fazer exatamente, e as responsabilidades, os repasses, tudo vai ter que estar no plano de trabalho. No ato do termo de fomento ou de colaboração, a relação dos organizadores executantes, que aí os diretores ou os associados e quem vai fazer o trabalho, para a alteração das organizações que vão atuar em rede. Necessidade de consentimento da administração pública. É que quando a entidade resolver mudar o parceiro pequeno, o executante, a administração pública tem que consentir, até porque o repasse de verbas é feito, então sempre tem que ter esse controle. Aí o julgamento das propostas. Vai ter uma comissão de seleção, previamente designada, isso lá na prefeitura. E aí lá eles vão usar os critérios obrigatórios de julgamento, que está na lei de forma ampla, que são, tem que ter os objetivos específicos e o valor de referência constante no chamamento público. Aí eles vão fazer uma ponderação das propostas e ver qual se adequa mais. E aí o resultado ele vai ser homologado e amplamente divulgado na página da Prefeitura Municipal na internet. Todo esse procedimento, na verdade, ele vai ter acompanhamento por previsão da lei na internet, nas páginas da Prefeitura. Encerrada a etapa competitiva, então a Prefeitura ponderou, viu qual que está melhor qualificada, qual que não está, de acordo com o valor colocado da proposta de trabalho. As propostas vão ser ordenadas, elas vão ser classificadas. A primeira colocada, a prefeitura vai lá e abre os documentos. Aí entra mais na parte da licitação, como tem vários advogados aqui. Eles vão conferir os documentos da primeira colocada. Não tem os documentos? Pega a segunda colocada. Vê se tem os documentos. Não tem os documentos? Terceira colocada, e assim sucessivamente, até que se encontre uma organização apta. Daí a conclusão do processo de seleção, temos uma organização da sociedade civil apta a celebrar o termo de fomento ou o termo de colaboração. Era isso que eu tinha para falar. Tomara que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Agora eu vou passar a palavra ao meu colega, Dr. Oswaldo Balan. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Tá? Agradecer a iniciativa do presidente Lucão Fernandes. A gente sabe da dificuldade de vocês, acompanhamos os projetos que chegam aqui na Câmara.
A gente sabe que vocês trabalham com, às vezes, muitas vezes de forma precária, né, sem uma certa orientação. Então, a busca aqui hoje é realmente trazer maiores informações para vocês, ajudar, porque vocês são verdadeiros parceiros do Estado. Tá? Vocês participam, fazem serviços que o Estado delegou para vocês. Então, primeiramente, parabenizar. A gente percebe ainda mais interesse pela quantidade aqui de associações presentes. Tá? Parabéns mesmo para vocês. Tá? Eu vou falar de um tema um pouco mais chato, que é com relação à questão de improbidade, as vedações, os impedimentos, mas eu acredito que a partir do momento que a gente discute previamente sobre essas questões, a gente já fica alerta e toma as devidas medidas para evitar esses problemas. Tá? Então, espero que vocês aproveitem e estaremos aqui depois para sanar as dúvidas. Marco regulatório. Então, só explicando, eu vou iniciar trabalhando sobre as vedações de contratação, a fiscalização, a prestação de contas, improbidade e, por fim, a conclusão, que já retorna ao Dr. Neto. Tá? Então, precauções para o terceiro setor, a importância de se observar as normas. Precauções para o terceiro setor. Tá? A entidade ela vai encontrar algumas vedações para celebrar parcerias, conforme a lei número 13.019. Tá? Essas vedações decorrem do quê? Tá? É importante a gente saber isso para evitar que aconteça isso para vocês. Então, ela lista no artigo 39 essas razões, primeiramente, os impedimentos que as entidades poderão sofrer. Quais são eles? Em primeiro lugar, se ela não estiver regularmente constituída. Então, caso a associação não exista no mundo jurídico, não esteja registrada, etc., é óbvio que ela não vai poder firmar uma parceria com a administração pública. Tá? E, se for estrangeira, tem que ter autorização. Tá certo? Além disso, no inciso 2, se não prestar contas. É óbvio. Você recebeu um dinheiro público para trabalhar, para exercer um serviço, traçou um plano de trabalho, você tem que demonstrar o que foi feito com essa verba. Tá ok? Então, também uma outra questão óbvia por parte da lei do marco regulatório. E, por fim, uma relação ali de impedimento com relação aos dirigentes. Tá? Que não podem ser agente político do poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão e entidade da administração pública. Ou seja, ali em agente político a gente encontra o quê? Vereador, prefeito, secretários, tá? E bem como também os seus cônjuges e parentes até o 2º grau, tá? Por afinidade ou colateral, tá certo? Então são essas as vedações, mas recaem sobre os dirigentes. Além disso, também caso tenha tido as contas rejeitadas pela administração, tá certo? Nos últimos 5 anos. E ele também, além de ter essas contas rejeitadas, enquanto não sanar a irregularidade e quitar os débitos, não vai poder voltar a celebrar parcerias com a administração. Tá? Então, esses 2 requisitos têm que ser atendidos, tanto sanar a irregularidade quanto quitar o débito que a administração impor para eles. Tá, ok? Também, outra situação que pode acontecer, mas aí reverteria essa decisão, que a lei já coloca, sendo reconsiderada, por óbvio, aquela decisão da administração, e se houver for revista essa decisão também. Então, essas 2 hipóteses retiram, sanam essa irregularidade, mas é por parte da administração. Tá, ok? Outros itens também que impedem a celebração da parceria. Tá? A suspensão de licitar, ou ter se tornado impedido de contratar com a administração pública e ter sido declarada inidônea. Tá? O que a gente percebe? Essa lei é uma decorrência de 2 CPIs que houve no Congresso Nacional. Então, ela buscou criar certos mecanismos que tivessem um controle mais efetivo sobre a prestação das contas, sobre essas parcerias. Tá, ok? Então, com esse espírito que foi criada essa lei, ela buscou muitas coisas que a gente acaba percebendo na lei de licitações. Vários mecanismos que funcionam na lei de licitações se encontram presentes agora na lei, no marco regulatório. Tá, ok? Então, o que eu entendi aqui que também vai se aplicar,
que está começando a ser aplicado no direito administrativo é a questão da despersonalização. O que é a despersonalização? Ela já era comum no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, e agora a própria administração está aplicando nos casos de licitação, que acontece o seguinte: não vai bastar trocar de CNPJ. Se aquela entidade, com aqueles sócios, teve algum problema, a administração vai poder verificar aquela nova empresa, aquela nova entidade, os sócios que participam dela, tá? E excluir ela do chamamento público, tá ok? Então, eu acredito que isso também vai começar a ser aplicado no marco regulatório. Também temos o quê? A suspensão temporária ou declarado inidôneo pela administração, conforme o artigo 73, inciso 2 e 3 da Lei do Marco Regulatório, que também reproduz situações que se encontram na Lei de Licitações. Tá, ok? E, por fim, decisões de Tribunal de Contas nos últimos 8 anos. Então, também não pode ter a conta rejeitada, tá? Ou julgada irregular por Tribunal de Contas por 8 anos. Tá? Isso vedaria também a celebração de contratos, de parcerias com a administração pública. Tá? Além disso, não só as entidades, mas os próprios dirigentes também têm certos impedimentos que não permitirão a celebração da parceria. Dentre esses, que o próprio dirigente, em alguma outra situação, uma empresa, etc., ou como administrador público, tenha tido as contas rejeitadas ou julgadas irregulares por qualquer tribunal de contas. Então, se a pessoa teve a conta negada no Tribunal de Contas lá do Amazonas, veio aqui para o Estado de São Paulo, veio para São Carlos, vai ser feita uma busca também que impedirá ela de celebrar a parceria. Tá, ok? Então, vai abranger todo o território nacional essas condenações. Ou ter sido o dirigente, no caso, reforçando, julgado responsável por falta grave e inabilitado para exercer cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação ou sanções administrativas do artigo 73. Tá, ok? E também, se considerado responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da Lei de Improbidade. Então, o que eu pude perceber desses artigos da lei do marco regulatório? É que ele, juntamente com as outras leis de improbidade, anticorrupção, de licitações, ele faz parte também do microsistema que busca a probidade da administração pública. Ok? Então, esse é o espírito que a gente vai perceber nessas leis dentro dessas vedações que eu acabei de descrever para vocês. Anoto também que, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, que rege, é um dos princípios que rege a administração pública, certas entidades, se tiverem algum desses problemas listados anteriormente, o administrador poderá enviar, manter os recursos lá, sendo algum serviço que não possa parar, né, vamos supor um albergue com menores, tá, que não tem como abrir mão desse serviço, ele não pode parar, a administração pode mandar recursos, tá, ela mesma vai cuidar disso, só que tem que ser justificado, explicar essa necessidade sob pena de responsabilidade solidária do administrador. Tá? Então, ela busca bastante também essa relação entre o gestor público e as parcerias, tá? Sempre buscando condenar, trazer a responsabilidade junto dos dois, tá certo? Enquanto não houver ressarcimento do erário, então, enquanto não for quitado o débito, persistirá o impedimento para a celebração da parceria. Então, realmente, foi imputado um débito, como já foi referido em artigos anteriores, se não houver a quitação desse débito, não poderá mais celebrar essa parceria. Aqui a lei faz uma exceção com relação aos serviços sociais autônomos, tá? Como o SESC, SESI, que os dirigentes aí sim poderão ser agentes políticos. Então, vereadores, prefeitos, etc., ou secretários, né, no caso, prefeito, poderá ser dirigente dessas associações. São vedadas também parcerias que tratem direto ou indiretamente de funções de regulação, fiscalização ou de poder de polícia. Então, agora vamos falar um pouco das vedações
com relação ao objeto que a entidade foi criada. Então, a questão da regulação, do poder de polícia, da fiscalização, o que acontece? Essas são atividades típicas do Estado. Elas não podem ser transferidas para o particular, tá ok? Então, não poderão ser transferidas. Uma outra situação é com relação aos serviços que o aparelho administrativo do Estado seja destinatário. Tá? Então, o Estado ele não pode contratar parcerias para serviços que ele mesmo vai usufruir. Tá, ok? Contratação de serviços de consultoria, também não pode ser objeto das entidades. E apoio administrativo, fornecendo mão de obra ou materiais. Então, nesse caso, a gente verifica também o quê? Para não confrontar com a lei de licitações, que são serviços que se busca através da lei de licitações, do pregão, etc., ela evita que se contrate através de parceria esses serviços para o Estado. E se mantenham as licitações, porque senão seria uma brecha para que se contratasse dessa forma. Tá, ok? Conforme o artigo 41, é vedada a criação de outras modalidades de parceria ou a combinação das previstas nessa lei. Então, nós não teremos a possibilidade de que sejam criadas outras, no decreto, né, mais especificamente, ele terá que se atentar somente a essas modalidades que a lei descreve, e também não poderemos combinar elas. Mas ele faz uma ressalva que essa vedação não se estende aos contratos de gestão e termos de parceria regidos pela lei das OS e OCIPs. Bom, da fiscalização também, que é um outro tema. Já tratamos aqui um pouco das vedações, agora vamos falar da fiscalização, que será realizado pelo gestor. Tá? As entidades serão fiscalizadas pela administração pública, isso é uma decorrência do princípio da tutela, tá? Da administração, antes do término da vigência, tá? Então não precisa ter finalizado o contrato, como já acontece hoje, para ir lá e fiscalizar como que está essa parceria. Por visitas em loco, tá? Também é uma situação que ocorre hoje, algum funcionário da prefeitura que cuida dessa parte dos convênios, ou destacado para isso, ele pode ir lá e fiscalizar em loco a prestação de serviço da entidade. Com a finalidade de monitorar e avaliar o cumprimento do objeto. Tá? Então, essas visitas e essa fiscalização é para justamente monitorar e avaliar se está sendo realizado o que a entidade se propôs. Tá, ok? E será realizado na forma do regulamento, ou seja, caberá ao decreto instituir as normas como se dará essa fiscalização. Para fiscalizar, o órgão vai poder se valer do quê? De apoio técnico de terceiros, tá? Delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos. Ou seja, ele vai poder firmar uma parceria para fiscalizar a parceria. Tá, ok? Então, uma situação aí diferente. Eu acredito que isso vai se aplicar mais a entidades federais que firmem convênios com o ente federal, porque no município, aparentemente, eu não vejo essa necessidade. Tá, ok? Bom, nos casos de parceria com vigência superior a 1 ano, a fiscalização será realizada pela administração pública. Sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho. Então, o que é interessante nessa situação aqui que a lei criou? Que agora ela dá voz para as pessoas que são atendidas por aquela entidade. Então, ela busca também a opinião do usuário daquele serviço. Tá? Isso que é interessante. Então, vai buscar realmente não só números, mas a opinião daquelas pessoas que usam daquele serviço. Há de se atentar apenas que essa é uma faculdade, tá? Ela coloca sempre que possível, mas ao mesmo tempo dá margem para uma certa interpretação de que isso vai ser obrigatório. Tá? Utilizará os resultados, e além disso, esses resultados vão ser utilizados na reorientação dos ajustes das metas e nas atividades para verificar se foi cumprido aqueles objetivos. Tá? Bom, conforme o artigo 59, a administração emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria,
esse relatório ele será submetido à comissão de monitoramento e avaliação designada que o homologará. Então, dessa avaliação, tá, que vai ser mais trabalhada no decreto, como eu já disse, ela vai gerar um relatório sobre essa análise que a administração realizará, tá, e esse relatório vai passar por uma comissão, que é de monitoramento e avaliação, conforme denominado pela lei, que vai homologar esse relatório. Tá? Esse relatório é feito independentemente da prestação de contas. Tá certo? Então, não é necessário aguardar a prestação de contas, a Prefeitura também tem esse outro caminho, a administração pública, para verificar a regularidade da prestação dos serviços. Certo? E aí, o que conterá no relatório técnico? Tá? Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, análise das atividades realizadas, cumprimento das metas, impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, e tudo isso vai ser com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. Tá? Valores efetivamente transferidos pela administração e valores comprovadamente utilizados, análise dos documentos comprobatórios e despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas. Então, nada muito diferente do que tem hoje. Tá? Vai avaliar o que foi feito, os documentos que comprovam essa situação, e disso será prestado a... Bom, e aí, quando for o caso também, conterá os custos indiretos, remanejamentos efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, os valores devolvidos aos cofres públicos, e bem como poderá haver fiscalização por parte dos conselhos de políticas públicas relacionados às áreas correspondentes de atuação em cada esfera de governo, bem como aos mecanismos de controle social. Então, mais uma vez, qualquer situação excepcional que tenha no andamento da parceria, também constará desse relatório, tá ok? E também, como ressalvado aí no parágrafo único, poderá haver fiscalização por parte do Conselho, tá, de Políticas Públicas. O gestor também, não só as entidades, por óbvio, vão ter as obrigações. Tá? Dentre estas, ele vai ter que acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, informar ao seu superior hierárquico, tá, as seguintes situações: a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria, indícios de irregularidades na gestão dos recursos, indícios de irregularidade, as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas, emissão de parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final. Ou seja, ao ter conhecimento de alguma situação que levante suspeitas, alguns indícios, ele tem que informar o seu superior. E não só isso, mas informar também as atitudes que ele tomou com relação a isso. Tá? Então, mais uma vez, a gente verifica aquela questão do aumento do controle das entidades, tá, ok? Por parte tanto do poder público quanto das próprias entidades. Tá certo? E, além disso, para facilitar esse trabalho da fiscalização, a administração vai poder disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. Então, a administração vai ter que fornecer um subsídio para as entidades. Tá ok? O que acontece? Na hipótese de não execução ou má execução, em vigor ou renovada dessa parceria, para assegurar aquele atendimento, como já havia ressaltado nas vedações, a administração poderá, por ato próprio, não vai precisar de decisão judicial para isso, para realizar essas metas, retomar os bens públicos em poder da organização. Ou seja, ele vai encampar esses bens, tá ok? Então, a administração tem essa autonomia de poder, ela mesma percebendo alguma situação que envolva essa destinação de recursos públicos para as entidades, verificando irregularidades, ela pode encampar, que também é uma situação que se encontra na lei de licitações. Tá certo? Bom, além disso, assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto, previsto no contrato de trabalho. Então, o que eu disse, ela vai continuar exercendo aquele trabalho, a própria administração,
Mas na prestação de contas, o que a organização tiver realizado vai ser computado, é óbvio, tá? E o gestor também deverá comunicar as situações de não execução ou má execução ao administrador público. Então, além de tomar essas providências, ele tem que avisar o administrador. Bom, da prestação de contas, tá? A prestação de contas, no fim eu vou acabar falando um pouco pelo seguinte, ela tem 10 artigos que tratam da prestação de contas, com vários incisos, vários parágrafos, e o que acontece? Ela poderá ser totalmente regulamentada através do decreto. Então, não tem, às vezes, seria maçante a gente tratar da prestação de contas aqui através da lei, e quanto que o decreto poderá alterar praticamente tudo com relação a ela, tá certo? Porque essa lei foi formulada pensando no ente federal, tá ok? Na União, nas parcerias que ela celebra, então pega entidades que recebem valores maiores, tanto que o que aconteceu? A lei deixou abaixo de 600 mil, parcerias de 600 mil que sejam reguladas através do decreto, tá ok? Mas só alguns itens mais básicos assim com relação à prestação de contas, tá ok? Quais são? A definição dos prazos e normas para elaboração, que constarão do instrumento de parceria e do plano de trabalho. A administração pública fornecerá manuais. Então, desse acordo entre a entidade e a administração, nós teremos um manual. E esse manual, caso haja alguma alteração por parte do gestor público, ele terá que ser publicado de forma oficial, tá ok? Para que a parceria tenha ciência, para que a entidade tenha ciência. Aí é o que eu disse para vocês, que como a lei trouxe inúmeros requisitos para a prestação de contas, e muitas vezes complexos, o decreto que vai simplificar essa situação para os contratos abaixo de 600 mil. Tá ok? Então, eu acredito que para a grande maioria das entidades aqui do município, vai ser aplicado o que o decreto dispuser. E, assim, eu acho interessante até que vocês acompanhem a elaboração desse decreto, como vocês são participantes ativos dessa situação, é bom que vocês acompanhem a elaboração dele, colocando sugestões, tá ok? Para verificar realmente quais são as dificuldades que vocês já encontram hoje e que poderão ser melhoradas através do novo decreto, tá certo? Desse decreto. Tá? Só para finalizar, com relação à prestação de contas, elas são avaliadas da seguinte forma, como regulares com ressalva e irregulares. Tá? A regular, quando tiver tudo em ordem, tá? Não tem nenhum problema. A regular com ressalva é apenas quando tem algum erro formal. Alguma questão, faltou alguma assinatura em algum documento, nada que tenha ocorrido dano ao erário, tá certo? E as irregulares é quando comprovada alguma dessas situações que eu vou listar agora. Omissão no dever de prestar contas, tá? Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou de infração à norma legal, ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Tá? E a quem caberá essa decisão sobre a prestação de contas? A autoridade que assina o termo de fomento ou colaboração, certo? Com base nos pareceres técnicos, que eu havia listado anteriormente, e financeiros. É também permitida a delegação dessa autoridade para uma outra, tá? E é vedada a subdelegação, então só pode de uma para outra autoridade, não pode mais de uma vez ocorrer isso. Tá? E aí, quais são as sanções administrativas que essa lei traz às entidades? Tá? Mas garantida a prévia defesa, tá? Respeitada então o contraditório e ampla defesa, são as seguintes: advertência, tá? A suspensão temporária, até por 2 anos, e a declaração de inidoneidade, tá, para participar de chamamento público. Então, mais uma vez, a gente verifica as mesmas situações que são trazidas pela lei de licitação, tá, que foram incorporadas nessa legislação. Ok?
essa sanção de inidoneidade é exclusiva aqui no caso do secretário municipal, tá ok? Mas será aberto vista para o interessado realizar a defesa, num prazo de 10 dias, tá certo? E pode requerer a sua reabilitação no prazo de até 2 anos, certo? E, além disso, mais uma vez, ressaltando essa questão da junção das responsabilidades entre o administrador e as entidades, é que o responsável técnico pelo parecer, ele também vai responder, tá ok? Seja de forma dolosa ou seja de forma culposa. Então, os nossos colegas da prefeitura terão uma responsabilidade grande na emissão desses pareceres, demonstrando mais uma vez a questão da preocupação em realizar mecanismos de controle mais rígidos, tá? E na fonte, né? A gente vê que na própria administração, então trará uma maior cautela até pelos próprios relatórios, pelos próprios pareceres técnicos dos pareceristas que serão responsáveis para tanto, tá? Sob pena de responsabilidade administrativa, penal e civil. Então, tá? Além disso, vão ter que restituir também aos cofres públicos e sem prejuízo da responsabilidade do próprio administrador público, tá, ok? Bom, a pessoa que atestar ou responsável por parecer técnico concluir pela realização de determinadas atividades ou cumprimento de metas estabelecidas, acho que isso ficou repetindo, pela restituição aos cofres públicos dos valores repassados, caso se verifique que as atividades não foram realizadas tal como afirmado no parecer, ou que as metas não foram integralmente Então, nessas situações, que esse parecerista atestar que houve o cumprimento das metas, que tudo correu bem, ele vai responder administrativa, civil e penalmente, conforme a lei do marco regulatório. Tá? Aí, por fim, nós tivemos essa lei trouxe algumas alterações para a lei de improbidade administrativa. Tá? Dentre elas, quais? A inclusão no artigo 10, que trata da lesão ao erário, e é interessante que esse artigo ele traz o quê? A preocupação, ele traz tanto na forma dolosa ou culposa. Então, não basta você agir de má fé, no caso. Desde que você ache de forma imperita, imprudente ou negligente, também vai ser responsabilizado por essa lesão ao erário. Então, é bom se atentar, porque, às vezes, mesmo com a boa fé, alguma falha, tá, alguma negligência, assim, pode causar algum sério problema. Então, o que aconteceu aqui também nesses atos de improbidade que foram incluídos? Foi a questão também de equiparar a lei de licitações, tanto que a gente percebe que as punições decorrentes da lei de licitações, tá? Porque ela inclui a questão do chamamento público, onde já havia a questão das licitações. Então, nós temos frustrar a licitude, ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. Então, o gestor vai ter que observar as dispensas que ele vai realizar para não efetuar o chamamento público, tá, ok? De forma ciente, bem justificada. Tá? Também outra situação, quando facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Tá? Outro item também acrescido é no caso de utilizar esses bens, tá, sem a observância das formalidades legais. Então, uma situação é para quando incorporar ao patrimônio de determinada pessoa, e a outra é quando utilizar desses bens também de forma indevida. Então, essas duas situações também trarão problemas para a entidade. Tá, ok? A outra situação é celebrar parcerias sem observância das formalidades legais, tá certo? Frustrar a licitude ou dispensá-la indevidamente, conforme já havia dito. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise, e liberar recursos sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Tá, ok?
E, por fim, também trouxe uma alteração no artigo 11, que trata das violações de princípios. Tá certo? O que ela colocou? Que é quando descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Certo? Por que eu trouxe essa questão das alterações de improbidade administrativa? Tá? Pelo seguinte, hoje tem crescido uma corrente, tanto no Ministério Público quanto no Judiciário, de que o particular pode responder sozinho, sem o agente político estar junto no polo passivo, tá certo? Então, é importante que vocês atentem para essa situação, para quando ocorrer uma dispensa, para quando o próprio administração pública agir de forma negligente, vocês estejam percebendo, porque poderá haver uma responsabilização de vocês com relação a isso, tá ok? Às vezes, muitas vezes, sem a comprovação da relação com o agente público. Tá? É uma corrente que está crescendo, não é ainda muito aplicado, mas eu trouxe aqui até uma situação para vocês, recente, tá? Que é do caso Guilherme Fontes, quando ele foi produzir o filme Chateau, ele recebeu 51 milhões, certo, para realizar o filme, e 20 anos depois o filme ficou pronto depois de 20 anos. Tá? E isso gerou uma ação de improbidade contra ele. O STJ negou. Mas o que aconteceu? De forma divergente. A relatora do caso afirmou que ele poderia responder sim, independente de ter sido indicado um agente público no polo passivo. Tá certo? E no próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, nós temos esse entendimento, em alguns casos. Tá? Teve uma empresa coletora de lixo que foi condenada aqui pelo tribunal por improbidade e também não havia inclusão de um agente público no polo passivo. Tá? Foi alterado pelo STJ, mas é importante que vocês observem isso, tá, ok? Para uma atuação tranquila, sem problema. Além dessa questão da improbidade, também tem a fiscalização por parte do Poder Legislativo, tá, ok? Os vereadores têm direito a ter acesso a essas parcerias que forem celebradas, a todos os processos da prefeitura, os vereadores têm essa possibilidade de ir lá solicitar uma cópia, verificar no balcão, tá certo? Então, tem essa fiscalização do Poder Legislativo, que é uma das atribuições típicas dele. Tá? Além disso, pode ocorrer uma instalação de uma CPI também, por parte do Poder Legislativo, que acaba, às vezes, até por expor a entidade. Revogação da lei que concedeu o título de utilidade pública. E também não exclui outras responsabilidades, né? Civil, criminal, trabalhista, tributária, tá? Todas elas não são excluídas. Então, para isso, para muita gente é coisa simples, mas eu trouxe algumas dicas práticas, tá? Para facilitar para vocês. Tá? Então, me desculpem aqueles que já realizam isso, mas a nossa preocupação é com todos aqui. Tá? Então, assim, nunca depositem ou descontem em conta particular, a menos que seja o próprio prestador de serviço. Nunca paguem sem fornecimento de recibo ou nota fiscal. Constem nas notas fiscais o número dos cheques. Tá? Constem nos cheques a nota fiscal ou recibo a que se referem. Preencham o cheque de forma nominal ao fornecedor ou prestador de serviços. Somente utilizem transferências bancárias ou cheques para fins de cruzamento de dados e maior segurança para a prestação de contas, e consultem os órgãos públicos, advogados e contadores. Sempre antes de tomar uma decisão, que vocês fiquem em dúvida, troquem ideia também entre as entidades. Tem entidades aí que às vezes estão há mais tempo atuando, já realizaram várias prestações de conta. Sempre busquem, antes de realizar esse ato, conversem, porque às vezes é por atos assim que, mesmo feitos de boa fé, poderão não ser interpretados dessa forma. Tá? Então, sempre busquem, consultem aí os órgãos mesmo, o próprio convênios, aqui na Câmara, o que puder ser auxiliado, tá ok? A gente sabe da dificuldade de vocês, como eu já ressaltei no início, mas a gente está aqui, eu não vim aqui para fazer terrorismo, eu vim aqui para realmente prevenir vocês dessas situações que foram apresentadas. É um pouco maçante, mas são várias regras que a lei impôs. E a prestação de contas é o que eu já alertei a vocês. Acompanhem, verifiquem, porque será um procedimento que vocês vão ter que
que seguir futuramente, tá ok? E que será regulamentado somente através desse decreto aqui do municipal. E caso não seja regulado através dele, terá que se seguir a lei municipal, a lei federal, desculpe, que, como eu já ressaltei, impõe inúmeros requisitos que muitas vezes dificultarão essa prestação de contas para entidades que recebem muito menos que R$600 mil. Tá certo? Gostaria de agradecer mais uma vez, passar a palavra novamente para o Dr. Neto. Bom, agora nós estamos caminhando para o fim já. Nós vamos falar sobre emendas parlamentares. Eu acho que estava faltando isso, né, para a gente terminar a nossa palestra. O que acontece? Nós vamos dar a solução agora para vocês? Pode ou não pode? Não vou fazer isso, não. Porque nem eles, nem no próprio governo federal, eles sabem o que vai acontecer. Só para vocês terem uma ideia, essa lei que vai entrar em vigor a partir de janeiro, ela já está, já tem 2 projetos de lei na Câmara dos Deputados tentando alterá-la. Então, para você ver como assim, a gente tem mais segurança jurídica, que a gente tem um norte agora. Só que algumas coisas elas são modificadas e são aperfeiçoadas com o tempo. Tá? Com relação às emendas parlamentares, muita dúvida existe. Existem 2 correntes, e aqui a gente vai ficar só em 2, que são as mais conhecidas até agora. A primeira corrente fala o seguinte: não vai ser possível passar a emenda parlamentar direto para a entidade. Como que vai funcionar? O vereador ou o deputado, ele vai direcionar para a finalidade do esporte, para a Secretaria de Esporte. Então ela repassa para a prefeitura, fala, olha, eu estou passando R$10 mil para a Secretaria de Esporte. A prefeitura vai fazer um chamamento público e aí todas as entidades vão concorrer. Tá? Essa é a primeira visão. E por que desta primeira ala de pensamento? Porque as pessoas aplicam o princípio da impessoalidade. Esses juristas estão entendendo que o vereador, o parlamentar, direcionando direto para a entidade, está infringindo esse princípio da impessoalidade. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente, e até a que nós concordamos aqui na Câmara, tanto a diretoria legislativa como nosso advogado legislativo, que é o seguinte: existem algumas exceções na lei que abrem a possibilidade de destinação direta. Isso, na lei, ela fala quando tem uma lei específica. Aqui na Câmara, o que vem sendo realizado hoje com os convênios, cada entidade que vai receber uma verba, a prefeitura encaminha para a Câmara uma lei específica. E como nós temos esta lei específica, ela autoriza e se enquadra dentro da dispensa do chamamento público. Isso, gente, é um entendimento nosso. Não estou falando que nós estamos com a razão, ou a primeira corrente que eu citei está com a razão. Esse é um entendimento do nosso legislativo e, por coincidência, a Secretaria da República Nacional também tem esse mesmo entendimento. Tá? Houve uma consulta pública com relação ao decreto em que foi perguntado sobre esse tema e ela entendeu que o que está caminhando bem, time que está jogando bem não se mexe. E foi isso que eles colocaram. A emenda parlamentar hoje, com essas fiscalizações e com esses requisitos a mais que o marco regulatório está incluindo, poderá ser normalmente fiscalizada e continuar essa tramitação existente hoje. É claro que não através de convênio. E por isso que existem já esses projetos de lei para tentar especificar qual vai ser a forma de repasse. Será que vai ser por colaboração ou por fomento? Como vai acontecer isso? Então, isso é uma coisa que a gente tem dúvidas ainda sobre o assunto. O corpo jurídico da Câmara, que é o Dr. Oswaldo, e a diretoria legislativa tem esse entendimento.
Mas nós temos que ter muita precaução, porque, primeiro, vai existir o decreto que o prefeito irá realizar antes de entrar em vigor desta lei. Nós precisamos ver o que vai conter nesse decreto. E depois, qual vai ser o posicionamento dos órgãos, Tribunal de Contas e a própria Justiça. Tá? Vocês podem ficar tranquilos que a orientação que nós recebemos do presidente da casa é para nós elaborarmos uma estrutura jurídica para ajudar a população de São Carlos. E para ajudar a população de São Carlos, nós temos que ajudar vocês, que muitas vezes servem de elo entre o poder público e a sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção, e eu devolvo a palavra para o presidente da casa, o vereador Lucão. Eu gostaria de agradecer a presença do nobre vereador Valcenir Bragato, agradecer a presença também do nobre vereador Lineu Navarro, agradecer a presença do nobre vereador Roselei Françoso, também o vereador Rodson, esteve conosco até agora há pouco, e agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco no nosso prédio da Câmara Municipal. Vocês que são representantes responsáveis pela existência e manutenção das nossas fundamentais entidades que prestam serviços e atendimento às mais variadas classes e grupos da nossa querida São Carlos, com pessoas idosas, com crianças, dependentes químicos, pessoas com necessidades especiais e entre muitos outros. Sei do esforço de vocês para estarem aqui, que saíram de suas casas, deixando suas famílias, para virem até aqui buscar esclarecimento sobre as mudanças da lei federal que rege os repasses para as entidades. Sei também do esforço de vocês no dia a dia, de luta e trabalho em suas entidades. Na verdade, nós sabemos, o nosso Poder Legislativo. Vejo em muitos rostos aqui semblantes que demonstram certa preocupação. Mas eu seguro a vocês, fiquem tranquilos, que é uma porta que está se abrindo para uma caminhada longa. Vocês não estarão mais sozinhos. Nós daremos o nosso apoio jurídico e também temos o apoio de todos os nossos vereadores da Câmara Municipal, pois a Câmara Municipal está à disposição para esclarecer as muitas dúvidas que surgirem durante o processo e, quando a lei finalmente passar a valer, faremos outros encontros como esse, para que vocês fiquem à vontade para sanar suas muitas dúvidas. Estamos empenhados em ajudá-los, pois o trabalho que vocês desenvolvem em nossa cidade é fundamental para que nossa população cresça, se desenvolva e viva, acima de tudo, com muita qualidade de vida e igualdade. Obrigado a todos e um ótimo final de noite. Tudo bem?